Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito de como usar as três gerações para melhorar o seu planejamento. Alguns dias atrás estava conversando com dois amigos e nessa conversa a gente falava sobre educação, sobre o uso de celular e também sobre uma grande missão que nós temos. A missão de que nós temos que reajustar coisas que anteriormente davam certo e que hoje não dão tão certo assim. Então, para compreender melhor, me acompanhe até o final do vídeo. E se você tem dificuldade de romper com a barreira do planejamento, eu tenho algo que pode lhe ajudar. O meu playbook, Como Romper com a Barreira do Planejamento. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Então, sigamos. E durante essa conversa que eu tinha com esses dois amigos, a gente refletia sobre isso, dessa grande missão que nós temos de reorganizar algumas coisas que anteriormente davam certo e que hoje não dão tão certo assim. E é nisso que consiste o planejamento, em fazer comparações e proposições, no sentido de fazer comparações com coisas que anteriormente davam certo e proposições para que coisas que anteriormente não dão tão certo assim a gente possa ajustar e alcançar novos objetivos. E essas três gerações são o passado, o presente e o futuro. E dentro do planejamento elas funcionam basicamente assim. O passado seria aquilo que foi planejado. O presente consiste no o que foi executado, os resultados e os pontos problemáticos. E o futuro, um plano para resolver os pontos problemáticos. Eu trouxe aqui um gráfico do planejado versus realizado. Esse gráfico é de uma obra que eu atuei na execução de uma rede de esgoto. Ele busca mostrar uma visualização daquilo que foi planejado versus aquilo que foi realizado. E essa linha azul, como você pode observar, ela representa aquilo que foi executado em determinado período dentro daquela obra. E a linha vermelha representa aquilo que foi planejado para determinado período dentro daquela obra. E essa diferença ou deslocamento entre a linha azul e a linha vermelha é o que chamamos de problema. E o problema ele pode ser positivo ou negativo. Eu gravei um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar o link dele também aqui na descrição do vídeo que você pode depois acompanhar. Então, a partir desse gráfico, a gente parte para um primeiro ponto, que é o que foi planejado. Dentro desta obra, na execução desta obra, foi planejado a execução de X metros de rede por dia. E com o seu desenvolver, foram tendo resultados em determinados períodos que foram divergentes daquele que foi planejado. E essa divergência, às vezes, ela pode ser positiva e às vezes negativa. Esse é o segundo ponto, que consiste no o que foi executado, os resultados e os pontos problemáticos. Dentro desta obra em si, ocorreram três pontos problemáticos. O primeiro ponto problemático surgiu a partir do segundo mês de execução da obra, onde tivemos o primeiro deslocamento entre o que foi planejado e o que foi executado. Esse deslocamento é comumente chamado de Boca do Jacaré. Dentro da vivência da obra da construção civil, existe um jargão, podemos dizer assim, que algumas pessoas gostam de falar que o jacaré vai te comer, o jacaré vai te pegar, cuidado com o jacaré. Esse jacaré aqui não é o mesmo jacaré que se fala comumente dentro dos dizeres da obra, podemos falar assim. Mas ele tem meio que o mesmo sentido, de que é de
Quando a boca do jacaré está aberta, significa que estamos tendo prejuízo. Então, é sempre importante manter o planejado e o executado, as duas linhas juntas, para que assim não se tenha prejuízos no decorrer da execução de uma obra. E dentro dessa obra em específico, surgiu um primeiro ponto problemático. E quando esse ponto problemático surgiu, foi elaborado um novo plano de ação para que essa diferença pudesse ser diminuída. E alcançamos esse resultado. E com o alcance desse resultado surgiu um novo ponto problemático, um ponto problemático número 2. Só que esse ponto problemático número 2, ele é um problema positivo, no sentido de que o seu saldo é positivo, é um saldo azul. Imagine o seguinte, imagine que você se planeje para ganhar X valor em reais e acaba ganhando 2x valor em reais. Então agora você tem um problema positivo. No caso, você tem bastante dinheiro, mais do que você imaginaria ter. Então agora você pode escolher com o que vai gastar. Isso é você que escolhe. E depois que tivemos esse ponto problemático número 2, com algum tempo depois, surgiu um ponto problemático número 3. Houve uma nova abertura entre o que foi planejado e o que foi executado. E aqui é que entra a questão da reflexão e da comparação das gerações, no sentido de que aquilo que foi executado quando surgiu o primeiro ponto problemático não surtiu efeito quando surgiu o terceiro ponto problemático. E é aí que está a grande missão dentro do planejamento, que é ajustar coisas que anteriormente davam certo e que hoje não estão dando tão certo assim, para que possamos fazer uma proposição para que alcancemos o resultado satisfatório. E é aí que entra o terceiro ponto, um plano para resolver os pontos problemáticos. E esse plano, para resolver os pontos problemáticos, eles podem ser elaborados de inúmeras maneiras, mas eu trouxe uma aqui para exemplificar de maneira simples como fazer isso. A primeira coisa que devemos fazer é a identificação do problema. E como vimos aqui no gráfico de planejado versus realizado, o problema em questão que queremos resolver é o ponto problemático número 3, que é a diferença entre planejado e realizado. E a partir do momento que fazemos essa identificação do problema, a gente parte para um segundo ponto, que é a observação dos dados, no sentido de que por que isso aconteceu? Por que em determinado período algo que foi planejado para ser executado surtiu efeito e em outro determinado período algo que já tinha sido executado e continuou sendo executado não surtiu tanto efeito. E é nisso que consiste a observação dos dados para que se possa partir para o terceiro ponto, a análise, a busca das causas. Quando um problema surge, existem inúmeras causas que proporcionam o surgimento desse problema. Tem um outro vídeo que eu explico melhor sobre isso, sobre as causas do problema e as suas proporcionalidades. Eu também vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, que você pode estar conferindo. E dentro das causas que geram um problema, algumas exercem maior proporção de influência dentro de determinado problema do que outras causas. E depois que a gente verifica quais das causas exercem maior proporção
de influência, a gente parte para um quarto ponto, que é um plano de ação. O plano de ação que eu resolvi trazer aqui hoje, ele é baseado na metodologia 5W1H. E como é que consiste essa metodologia? O primeiro W, ele consiste na questão do o que. O que deve ser feito. Essa metodologia é uma metodologia inglesa, então vou traduzindo aqui para ficar melhor de entender. Então, o primeiro W consiste o que deve ser feito. No caso, o que deve ser feito no problema aqui em questão é a diminuição da diferença entre o que está sendo executado versus o que está sendo planejado, para que assim não se tenham tantos prejuízos. O segundo dado consiste em quem vai fazer determinada atividade, ou quem é o responsável por fazer determinada atividade. O terceiro dado consiste no período ou no prazo, no tempo que determinada atividade durará. O quarto dado consiste em onde, qual local será executada determinada atividade. E o quinto dado consiste na questão do porquê, a razão disso está sendo executado. E o primeiro H, ou melhor, o único H, é o passo a passo para que isso seja executado. Depois que se estrutura toda essa metodologia para que as pessoas ou a equipe envolvida possam visualizar o que deve ser feito, como deve ser feito, onde deve ser feito, por quem deve ser feito, qual a razão de isso ser feito, a gente entra no quinto ponto, que é a execução do plano. E para que a execução do plano de ação possa ser bem feita, é necessário faz-se necessário, podemos dizer assim, fica melhor dizer assim, faz-se necessário que se tenha uma comunicação, onde as pessoas que estão ouvindo este plano possam crer e ter fé que ele vai acontecer fidedignamente, ou que ele terá um resultado satisfatório. Eu também gravei um vídeo falando sobre isso, sobre a comunicação dentro do planejamento, e você pode conferir ele. Eu vou também deixar o link dele na descrição desse vídeo. Então, a gente parte para o quinto ponto, que é a execução do plano em si. Depois que começamos a executar o plano para resolver os pontos problemáticos, à medida que a gente vai executando, a gente vai fazendo verificações de que se o plano está dando certo ou não. E essa verificação é muito importante, porque é aí que a gente vai analisar se determinada ação deve ser mantida ou retirada. Depois que a gente faz essa verificação e retira aquilo que necessita ser retirado, a gente parte para o sétimo ponto, que é a padronização, no sentido de que o que foi retirado não necessita mais. Então, o que se manteve precisa ser padronizado para que a equipe envolvida possa ir cada vez mais sabendo o que se deve fazer e o que surte resultado dentro deste plano de ação. E por fim, é só manter o ciclo para que a cada novo problema que possa surgir, essa resolução possa ser utilizada. Então, é nisso que temos essa grande missão dentro do planejamento, que é saber discernir e comparar
gerações para que possamos alcançar resultados satisfatórios, ou melhor, possamos fazer proposições para resultados satisfatórios. Espero que esse vídeo possa lhe ajudar aí no seu planejamento. Um grande abraço e até a próxima.